Eu não sou o tipo de criador de conteúdo que gosta de criticar o que os outros estão fazendo. Longe de mim, não é o que eu quero transformar esse canal, não é uma intenção que eu tenho, mas eu quero falar um pouco sobre o canal do Johnny Vicari. Eu conheci o Johnny Vicari, acho que no meio do ano passado, eu consumi bastante conteúdo dele na fase que ele falava sobre maneiras de ter fontes de renda diferentes, e é um conteúdo que, cara, eu gostei muito. Eu achei que o Johnny é um criador de conteúdo incrível, ele tem uma maneira de se comunicar muito sincera. Eu gostei bastante do conteúdo dele e eu não gosto de pelar saco de ninguém, então eu tô falando isso daqui para vocês entenderem que o Johnny é um cara muito talentoso e eu reconheço isso friamente. E o intuito desse vídeo aqui não é reclamar de nada do que ele fez. Ele tem 100 vezes mais inscritos do que eu tenho e, bom, para muita gente na internet o número de inscritos importa alguma coisa, para mim não importa tanto. O que eu vou falar aqui é mais uma dica que eu gostaria de dar pro Johnny se eu tivesse o contato pessoal dele, coisa que eu não tenho, mas eu acho que vocês vão conseguir aprender muito com a dica que eu tenho para dar, principalmente para ele. Cara, eu consumi muito conteúdo dele na fase que ele estava falando de renda extra e de fontes de renda e maneiras que você tem de ganhar mais. Basicamente, eu percebi naquela época já que ele era um tipo de pessoa que produzia muito conteúdo diferente no mesmo canal. Teve uma fase dele ali que era sobre finanças, depois ele migrou para o nicho de renda extra e começou a falar sobre algumas maneiras que você tem de ganhar mais. Essa foi a fase que eu me apeguei um pouco a ele, comecei a consumir alguns vídeos, e exatamente nessa hora que eu comecei a consumir o conteúdo dele, ele mudou de nicho de novo no canal dele e começou a falar de boxe em outro canal, um canal que ele criou do zero. E cara, o crescimento desse canal de boxe foi exponencial, foi uma coisa muito bonita de se ver para quem gosta de acompanhar os números, olhar as métricas. Cara, o crescimento do canal dele foi absurdo. E eu continuei acompanhando meio que de longe o que ele estava fazendo porque o conteúdo que ele produzia não me encantava mais, não era um conteúdo que me fazia clicar mais. Ele começou a falar bastante de react, começou a fazer live. De vez em quando eu entrava na live dele para ver o que ele estava falando. Não conseguia ficar preso muito tempo, porque eu gostava mesmo era dos vídeos dele e da maneira que ele falava sobre renda e tal. Eu acho que ele tem muita afinidade com esse tema de economia. Mas a minha opinião não importa. No quesito de se eu parei de ver o Johnny, ele deveria ter continuado o conteúdo que ele tinha feito? Não, não é essa a questão. A questão que eu tenho para falar aqui, ela é basicamente uma dica que eu tenho para dar pro Johnny, porque eu tenho uma aula dessa na minha comunidade e também eu não quero divulgar minha comunidade. Provavelmente se você clicou nesse vídeo, você também é da comunidade ou consome o conteúdo do Johnny. E cara, o conteúdo e a comunidade do Johnny é totalmente oposta a mim. A minha comunidade é basicamente feita para cortadores. É basicamente a galera que não quer colocar o rosto na internet. E a comunidade do Johnny eu enxergo mais como conteúdo em geral. São criadores de conteúdo que estão ali para aprender. E a minha intenção aqui não é vender nenhum curso, nenhuma comunidade. Se você quiser acessar, o link está na descrição. Mas a intenção aqui é realmente passar uma dica valiosa para vocês e para o Johnny. Cara, tem uma estratégia nos Estados Unidos que virou inclusive uma aula que eu gosto muito de dar para a rapaziada que me acompanha, que é sobre um cara que se chama Beluga. Se vocês pesquisarem no YouTube, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem depois do meu vídeo, The Kid Who Broke the YouTube, ou coisa do tipo, The Kid Who Changed YouTube, algo assim. Basicamente é um americano, eu acho que ele é americano, eu não lembro exatamente a nacionalidade dele, mas ele tinha um canal que estava perto de chegar em 1 milhão de inscritos. E cara, 1 milhão de inscritos já é um marco pra gente, mas pro YouTube americano é mais ainda, tipo, é um marco muito gigantesco. Tipo, eles pagam pau pros brasileiros que têm 1 milhão de inscritos porque é uma coisa difícil de conseguir. Antigamente era até mais, mas hoje ainda é difícil de você conseguir 1 milhão de inscritos lá fora, e aqui ainda continua sendo, mas lá fora é mais. E cara, uma coisa muito interessante que esse cara fez, ele percebeu que o crescimento do canal dele não era mais a mesma coisa, e ele, assim como o Johnny, já tinha trocado de nicho e trocado de foco várias vezes. Então, ele era um cara que já tinha feito conteúdo de vários tipos diferentes de coisas. E ele percebeu que para ele começar a crescer mais, talvez fosse o caso dele criar um canal secundário. O interessante é que o Johnny fez isso. O Johnny criou um canal para falar de boxe. E cara, eu acho que ele só não postou o conteúdo de boxe no canal dele porque o conteúdo era muito discrepante. Senão ele teria postado, porque eu acredito que ele tem um apego com tudo que ele construiu naquele canal ali. Mas o interessante é que esse cara que é lá de fora, o Beluga, ele fez uma estratégia muito genial que conseguiu me traduzir exatamente como é que funciona uma rede social. Cara, o Beluga, ele começou a todo final de vídeo colocar um trechinho dele falando: rapaziada, se vocês quiserem se inscrever no meu canal secundário, o link tá na descrição e eu não postei nenhum vídeo lá ainda. Depois de um tempo eu vou postar. Só falava isso. Então todo final de vídeo ele falava isso. E por que é importante que ele tenha feito isso no final do vídeo? Basicamente, para você que não conhece de YouTube,
os vídeos que viralizam são, na verdade, os vídeos que prendem a pessoa por mais tempo. Então, se você está vendo muito um vídeo aparecer na tua página inicial, e se você está vendo muito um vídeo ser recomendado na página lateral ali, quando você está consumindo um conteúdo, aquele vídeo tem no mínimo uma retenção muito boa. E outra coisa que também faz muito efeito é a thumb. Então, cara, tem muita coisa, tem muito debate na internet do que funciona no YouTube ou não funciona, mas a thumb e a retenção são unanimidade. Todo mundo sabe que essas duas coisas fazem o seu canal viralizar ou não viralizar. E quando ele fazia isso no final do vídeo, ele estava pegando o público que ficava até o final do vídeo, obrigatoriamente. Porque a pessoa, dificilmente ela vai passar do começo até o final e assistir os últimos 10 segundos. Porque geralmente a pessoa, quando vê que o vídeo está acabando, ela já sai. Então ele começou a pegar um público extremamente qualificado para o canal secundário dele. E depois de ter juntado, eu não lembro exatamente o número, mas 20 mil, 30 mil seguidores, ele foi lá e postou o primeiro vídeo. Cara, esse canal estourou tanto que eu lembro que a estatística que eu consumi no vídeo que eu estava vendo dele, basicamente ele conseguiu pegar 10 milhões de inscritos na metade do tempo que ele pegou 1 milhão de inscritos no primeiro canal, algo do tipo. E por que isso aconteceu? Cara, isso aconteceu exatamente porque ele conseguiu jogar para um canal secundário um público extremamente qualificado que clica em todas as thumbs dele, em todos os vídeos eles consomem o máximo possível. Porque vocês entendem que quando você tem um público novo, esse público ele consome muito mais o seu conteúdo do que o seu público antigo. Porque os interesses das pessoas vão mudando. Ninguém consegue consumir a mesma pessoa durante 10 anos. E nem é para isso acontecer. Então, o que eu faria se eu fosse o Johnny? O Johnny já teve o gostinho de criar um canal secundário e ele percebeu que o canal secundário dele foi muito melhor. Ele até fez um vídeo falando sobre isso e ele deu os créditos disso a ele ter colocado um conteúdo mega nichado. Mas na minha opinião não tem muito a ver com conteúdo mega nichado. Eu sou o maior defensor da internet de que todo mundo precisa ter um canal do zero. E tipo assim, eu não tô falando todo mundo tipo, ah, você tem 10 mil seguidores, você tem que ter um canal do zero. Você tem 100 mil seguidores, você tem que ter um canal do zero. Cara, o Ryan Santos, ele perde Instagram para um cacete. Ele começa do zero, estoura Instagram, todo mês ele tem um Instagram novo. E o que acontece é basicamente que ele consegue um engajamento muito bom, porque as pessoas que ainda estão procurando o nome dele são pessoas que estão extremamente ativas na base de seguidores. Então, quando você tem aqueles seguidores fiéis, que são os seguidores que realmente importam, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou inscrita no canal do Johnny e eu não consumo um conteúdo dele há pelo menos uns 4, 5 meses. Na verdade, eu consumi semana passada que ele estava falando que a era dos reacts acabou. Inclusive o Luiz Guilherme, que é um parceiro meu do Sub-30 do Ryan, comentou o vídeo dele, falou que ele não deveria ter falado o que ele falou. Só para não entrar muito e sair muito do assunto desse vídeo aqui, eu concordo plenamente com o Luiz Guilherme. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição se alguém quiser ver. Basicamente o Luiz Guilherme falou que ele não podia julgar que as outras pessoas estão copiando ele simplesmente porque o formato é parecido. Mas isso não vem ao caso, o que eu tô aqui para falar é que o Johnny deveria criar um canal novo. E cara, o Johnny é um cara que tem uma comunidade que me parece ser muito boa. Eu não recomendo porque eu nunca entrei, mas eu acredito que ele fala muito bem as coisas que ele fala dentro da comunidade, porque eu já vi alguns vídeos dele falando sobre criação de conteúdo, e ele parece ser um cara que realmente testa as coisas, vê os números, e eu tenho um respeito muito grande por quem faz isso. Eu sou uma pessoa que também testa muita coisa e também coloca muita coisa em prática para mostrar para os outros. Para vocês terem noção, eu tenho um canal no TikTok que tem um vídeo de 7 minutos e meio só para ver o desempenho do vídeo. E esse vídeo pegou 700 mil visualizações no TikTok. Então, assim, voltando pro tema principal do vídeo, que eu fugi um pouquinho. Cara, o Johnny é um cara que tem um potencial absurdo. Eu acredito que os 100 mil inscritos que ele tem, pô, mérito total dele. Mas eu acredito que ele teria mais de 1 milhão se ele tivesse pegado um nicho só. Claro, não dá pra obrigar uma pessoa a ficar falando da mesma coisa durante anos. Ele já tem muito tempo de YouTube, muito mais tempo do que eu. Eu fiquei muito sempre na parte de bastidores também, não dá pra medir quanto tempo eu tenho de YouTube, porque a minha parte de YouTube não dá pra metrificar igual a dele. Mas eu acredito que se ele tivesse um canal secundário e se ele fizesse essa estratégia que o Beluga fez nos Estados Unidos, ele ia conseguir maximizar a retenção dele, maximizar o CTR dele e ele ia garantir um crescimento orgânico exponencial para o canal novo dele. Ele fez isso no Esquiva Falando, que é o canal de boxe dele. Eu achei o canal dele de boxe maravilhoso. Ele mostrou pra rapaziada que faz algum hobby diferente, que tem alguma paixão diferente, que dá pra você crescer. E ele conseguiu vários patrocínios absurdos que eu achei muito maneiro dele ter conseguido, porque um criador de conteúdo conseguir um patrocínio tão rápido num canal tão novo, a gente que também é criador de conteúdo entende o impacto disso, fica feliz um pelo outro. Então eu quero deixar a minha recomendação pro Johnny, que ele não entenda isso como uma crítica
destrutiva, não sei se essa é a maneira certa de falar, mas isso daqui é uma crítica construtiva e eu espero que a gente se esbarre aí no futuro. Obrigado também, Bruno, pela dica. Ele não falou para eu fazer um vídeo desse, mas quando eu conversei com ele, eu me toquei que isso daqui era um vídeo ótimo, porque o intuito desse canal aqui é passar exatamente informação para vocês de coisas que funcionam na rede social, em qualquer rede social e na criação de conteúdo em geral. E só para complementar um negócio, eu já tinha me despedido, mas eu voltei aqui porque, cara, o Johnny foi vacilão com o Gabriel do Bora Pra Prática. Eu tenho que falar disso aqui porque ele criticou o vídeo do Gabriel falando que o Gabriel não podia postar todos os dias, que o Gabriel falou que ninguém podia postar todos os dias. Aí o Johnny Vicari foi lá e na última semana ele fez um vídeo parecidíssimo falando que ele se arrependeu de postar todos os dias. Enfim, só queria falar isso aqui, deixa a treta aí rolar. Tamo junto. Se você puder deixar um inscreva-se, vou agradecer. E um abraço pro Johnny Vicari. Tamo junto.